as duas carinhas. Aí, Escola Liceu Municipal. E ó, a gente pode ficar até aqui, que não aparece lá. A gente pode ficar aqui, ó, encostar aqui para assistir. Olha lá. Ah, pronto. Vê se você me viu. Não, né? Ah, tá. Não, aqui, ó. Aqui, você pode ficar aqui. É porque ela pega no foco, né? Amor, Parece que tá atrás do missionário. não parece? Não. Mônica, até aqui, ó. Você pode ficar. Ai, meu Deus, eu sabia que Olha lá, chegou uma, passou lá na frente. Oi, Pedro. Olá, boa tarde. Espera aí, deixa eu conectar o fone aqui. Conseguindo me ouvir? Ô, Luiz, fecha a porta aí. Só. Espera aí, Pedro. Oi, Pedro. Tô te ouvindo agora. Agora tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Seu áudio tá um pouquinho baixo, mas... Tá, espera aí. Vamos tentar aqui. Tá tudo no máximo aqui. Eu vou tentar sair e entrar de novo para ver se o áudio melhora, pode ser? Pode. O seu, pra mim, tá perfeito, tá? O dele para cá. Tá bom. É o seu para cá que tá um pouquinho baixo. Vou tentar entrar de novo. Tá bom, tá bom. Luiz, você entrou pelo nosso Instagram, é isso? Tá. Não, porque ele saiu e vai pedir de novo. Isso aqui, né? Agora sim. Melhorou? Melhorou. Podemos começar? Podemos. Estava tomando um restinho de café. Boa tarde, secretário. É um prazer enorme estar falando com você. Queria agradecer a oportunidade, né, o convite e essa abertura do diálogo também que o senhor está dando para nós, estudantes. Então, muito obrigado. Queria dizer também que é um pouquinho difícil a gente formular perguntas, já que já se passaram de algumas lives, né? Algumas pessoas já perguntaram algumas coisas, mas demos umas vasculhadas e pegamos algumas perguntas muito pertinentes e importantes. E podemos começar? Podemos, claro. Então, secretário, vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas, né? Em sua última live com os estudantes, o senhor foi questionado sobre o seu projeto de vida, né? Falou um pouco sobre a sua trajetória, a sua vida acadêmica e algumas das suas experiências profissionais também. Fala pra gente um pouquinho sobre os desafios de ser hoje um gestor público no meio de uma crise como essa. Deve ser desafiador, não é mesmo? Rapaz, essa questão é importante, porque tem uma coisa muito interessante na vida do gestor, que é o seguinte: não importa o que ele faça, sempre haverá muita gente criticando. Então, e você não pode deixar de fazer as coisas, até porque não fazer nada também é uma atitude, e você vai receber críticas por não fazer nada. Então, se você faz, você é criticado, não importa o que faça. Se você não faz, também vai receber crítica por não fazer nada. E isso é ruim, porque quando você recebe, você naturaliza a crítica, há uma tendência que pode aparecer em alguns gestores de desconsiderar. Porque você fala assim, olha,
Se eu vou receber crítica, então eu já não estou nem aí mais para crítica. Porque eu vou receber, é normal, então eu vou tocar o barco aqui, independente do que falarem de mim. Porém, a crítica, ela é uma coisa que, para mim, pelo menos, é muito importante. Porque, afinal, ela te dá uma certa... Ela é como um termômetro para ver se a temperatura está subindo ou não. A crítica é como um termômetro que diz, olha, talvez, né, você devesse prestar atenção nisso aqui. Os alunos não estão gostando, os diretores não estão gostando, as famílias estão reclamando. Então, essa sensibilidade, que eu não vou falar bem de mim mesmo, porque eu não sei se eu tenho, mas eu busco ter, né? Eu acho que todo gestor tem que ter. Porque como ele vai receber crítica o tempo todo, ou ele segue pelo pior caminho, na minha opinião, que é desconsiderar todas as críticas e fazer como ele acha que é melhor, ou ele precisa desenvolver essa sensibilidade para peneirar as críticas, ver quais que são construtivas, quais que não são, quais que vêm de pessoas que buscam realmente, né, agregar a gestão daquela pessoa, da diretora, do secretário, de quem quer que seja. Essa é uma sensibilidade que eu acho que todo gestor precisa ir desenvolvendo. E foi uma coisa que eu aprendi como gestor. E no tempo de... Isso é sempre, tá certo? Em qualquer dia. Agora, na crise, tudo isso que eu acabei de te dizer eleva-se assim, né, a não sei qual potência. Né? Porque toda hora você toma decisão, toda hora você é criticado, toda hora você tem que ponderar essas críticas. Sim. Agora, secretário, nós temos realizado, né, as atividades pelos performance e também alguns colegas eles têm buscado as atividades impressas na escola. Por que não? Porque eles não possuem, né, internet em casa. Também a gente está vendo que o retorno às aulas na escola está um pouco distante. Essas atividades elas começarão a ser contadas no nosso calendário. E o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? A gente está realizando, né, as APNs em casa desde o início da quarentena. O senhor acha que a SEDU ela vai manter essa forma ou teremos algumas mudanças nas orientações diante de tantos desafios que essa pandemia trouxe? Essa é uma pergunta muito boa, porque tem muita gente com essa mesma dúvida. Em geral, o argumento é mais ou menos o seguinte. Olha só, nós estamos nos dedicando muito para nada. Esse é um argumento. O outro argumento olha, como não vai valer de nada, né, então existem alunos que não estão se dedicando com tanto afinco. Né? Então, são as duas coisas que eu escuto com muita frequência. Eu já, em outras oportunidades, falei a minha opinião a esse respeito. Eu acho que a gente não tem que envolver as pessoas apenas pelo caráter obrigatório das coisas, do tipo, Pedro, olha, ou você faz ou você vai levar falta, você vai reprovar, e é por isso que você faz, não porque você quer aprender, né? Então, tão logo esses instrumentos desapareçam na sua vida, pensa na sua vida, que está para muito além da escola. O dia que você não tiver nada que possa ser para você uma penalidade por algo que você não vai fazer, então significa que você não vai fazer, você não vai ser proativo, você não vai criar coisas, você não vai buscar seguir, sabe, um caminho, e você só vai fazer isso se tiver alguém te ameaçando com alguma coisa. Rapaz, ou você faz isso aí, eu vou te demitir. Imagina, é esse o profissional que você vai ser? Não, não é. Então eu acho que é uma oportunidade também da gente discutir uma cultura, né, de um modo bem amplo, de como as coisas funcionam. Mas, sendo bem objetivo na resposta à tua pergunta, quando nós começamos o programa escolar, a gente sequer tinha instrumentos para monitorar o programa. Então, porque foi um programa criado, não é assim nas coxas não, como se diz. É lógico que a gente planejou, mas planejamos num curtíssimo espaço de tempo por causa da pandemia. Então, imagina que tudo que é planejado muito rápido tem seus furos, né? E tem suas lacunas. Essas lacunas foram sendo preenchidas com o passar das semanas. Então, como é que a gente ia considerar ali uma atividade letiva se a gente nem estava, sabe, em condições de monitorar? Essa era uma resistência minha e da nossa equipe no início. Hoje, a gente está buscando, até a partir de um diálogo que diretores tiveram conosco, muita gente da rede falando conosco, né? Um diálogo para criar aí um meio termo. Ou seja,
criar instrumentos para que a gente, a partir de uma avaliação a ser feita, possa considerar uma parte disso, dentro de alguns critérios, dentro de uma avaliação a ser feita pelo professor, dentro de um trabalho de verificação desses critérios de avaliação que a equipe gestora da escola vai ter que fazer. Então, estamos vendo isso, sem também mudar aquilo que nós nos comprometemos a fazer lá atrás, e, ao mesmo tempo, como eu disse na minha primeira resposta, sendo sensíveis, né? Eu vou chamar de crítica, mas assim, sendo sensíveis a essas falas de diretores, alunos, pedagogos, que, pô, se está todo mundo falando, é aquela sensibilidade que eu disse a você, né? Será que eu estou certo e todo mundo está errado, né? Eu tento convencer as pessoas da minha posição, mas eu acho que às vezes a gente tem que buscar também dar crédito às pessoas, e a gente está buscando, então, esse meio termo. Então, só para fechar, Pedro, isso a partir dessas atividades que a gente já fez. Daqui para frente, a gente vai anunciar nos próximos dias o que vai acontecer, mas o passo natural que a gente vai dar é começar a considerar aí, de uma vez, essas atividades todas daqui para frente como atividade letiva. Entendi. Eu queria até pedir desculpas, né? No início eu nem me apresentei direito. Meu nome é Pedro Henrique Silva, eu sou da escola Liceu Municipal, né, de Cachoeira de Itapemirim. Estou na 3ª série do ensino médio. Então, desculpa caso eu pulei a parte das apresentações. Muito tem se ouvido falar em algumas propostas para recuperar esse tempo que a gente teve, né, que a gente também está tendo fora da escola. E que o próximo semestre ele não dará conta de suprir esse prejuízo, né? Digamos que esse prejuízo pedagógico. Hoje, por exemplo, no jornal Bom Dia Brasil, foi anunciado que o estado do Maranhão e outros estados estão pensando em oferecer um 4º ano letivo para os alunos da 3ª série, né, do ensino médio, que não se sentissem preparados para seguir adiante. O que o senhor acha isso viável? Eu não sei, eu confesso que ainda não examinei essa proposta. Nada nos impede de fazê-la mais para frente, porque o 4º ano, os alunos do 3º ano, como você, me parece que tem interesse em terminar a educação básica e não em ficar mais um ano, porque afinal você está pensando em faculdade, Enem, suas preocupações são outras, né? Então, fazer mais um ano, eu confesso que não tenho uma clareza se haverá adesão dos alunos, né? Porque é uma pergunta retórica, você não precisa me responder. Mas assim, você vai querer passar mais um ano na escola? Né? É a pergunta básica. Porque senão a gente vai fazer toda uma estrutura de contratação de professores, remanejamento de sala de aula. Para quem? Para quantos alunos? Né? Para turmas muito pequenas? Qual é o custo disso? A gente precisa ter uma ideia, né, de quanto vale, em termos financeiros, você remunerar pessoas, ocupar uma sala de aula, para quantos alunos são. Porque, às vezes, se a questão é só não me sentir preparado, tem alguns componentes que eu não estou muito seguro, é melhor você fazer uma recuperação, um reforço, do que criar um ano inteiro, né, para isso. Então, eu estou falando em tese, a partir do que você falou, porque uma pessoa me mandou um WhatsApp hoje perguntando mais ou menos a mesma coisa, e no dia que eu tive hoje, eu não vi essa proposta e não tinha ouvido falar, então estou falando em tese, eu não estou falando sobre as propostas do Maranhão e de São Paulo, que eu não conheço, nem sei se elas estão assim tão maduras, né, como você falou e a outra pessoa me disse também. Acho que também lá talvez seja alguma coisa que está sendo aventada como uma possibilidade. Mas eu acho que existem outras formas de a gente pensar em dar mais segurança a quem está inseguro. Porque existe um 4º ano no ensino médio, mas ele não tem este propósito, né? Esse propósito faculta demais ao aluno estar ou não cursando esse 4º ano. E essa faculdade para o aluno cria uma imprevisibilidade para a gente em termos de planejamento que eu acho que é muito complicada. Mas eu estou falando assim, de pronto, sem mais elementos. Estou falando o que assim, de imediato vem à minha mente, tá? É só realmente uma discussão para a gente, né, que está vendo toda essa situação de fora, a gente refletir, sei lá, em algumas possibilidades, refletir no que pode acontecer daqui para frente, entendeu? Como o senhor mesmo disse, isso em tese não é, né, tão... Você não nem olhou ainda essa proposta, mas realmente é só uma discussão, né, que foi solta hoje no jornal,
que acabou realmente preocupando e dando, né, esse parecer aí do que poderia talvez acontecer com a terceira série. Vamos mostrar a próxima Mas, pergunta. Pedro, só para tranquilizar, se isso é uma preocupação, nós não, em nenhum momento discutimos isso aqui. Assim, então eu não conheço a ideia, até pode ser uma ideia, mas se isso criou uma preocupação em alguém, assim, fique tranquilo, isso não está no nosso horizonte até esse momento, ninguém trouxe essa sugestão, e eu pessoalmente, de pronto, assim, acho que não é algo que nos atende, acho que tem outras alternativas mais adequadas. Ok. Diante da possibilidade real, né, diremos que quase certa, das escolas públicas não concluírem o calendário em 2020, dentro desse nosso período, e sabendo que as escolas particulares possivelmente concluirão, né, por causa do EAD que elas estão aplicando, o que o senhor diria principalmente para nós, né, estudantes da terceira série do ensino médio, da rede, em relação ao Enem? A gente não vai ficar em desvantagem em relação aos alunos da rede privada? Seria muito drástico pensar, talvez, o cancelamento do calendário desse ano? Essa pergunta ela foi a mais frequente pergunta realizada pelos alunos que estão concluindo a terceira série. E nós queríamos tirar essa dúvida. Pedro, é uma pergunta difícil. Na linha daquela de gestor recebe crítica independente do que faz. Porque, assim, qual é a bifurcação, assim, né? Tem a pandemia. Tem duas possibilidades. Ou a gente cancela o ano, que não é a possibilidade com a qual a gente trabalha, mas isso traz um prejuízo. Você vai ter que fazer o terceiro ano no ano que vem, né? Isso é um prejuízo para você. Você também não quer esse prejuízo. Em 2021 você está querendo fazer outra coisa, né? Imagino eu. Ou, agora, lógico, você quer fazer 2021 outra coisa desde que estude em 2020, né? Então, aí você começa assim, será que o terceiro ano em 2020, com esse tanto de prejuízo, que parecia ser menos, agora vai aumentando, daqui a pouco parece mais do que eu imaginava lá em março, vale a pena? Então, assim, isso é um problema, porque a gente não tem essa resposta no início do processo. Então, se eu cancelasse hoje o ano letivo, imagina que a pandemia fosse controlada daqui a 2 meses. Você ia falar assim, poxa, mas dava para ter continuado e tal, e fazia um esforço, levava. Se a gente fala, não vamos cancelar, vamos continuar, e lá na frente você descobre que isso gerou outro tipo de problema, sabe, de dificuldade, você vai falar, pô, mas era melhor ter cancelado. Então não tem uma resposta fácil e a gente tem que tomar a decisão antes do cenário, que a gente também não conhece. Essa é a dificuldade. Então, assim, a opção que nós tomamos, que até pode vir a se mostrar errada, mas foi a opção que todas as redes também tomaram. Então, assim, se nós errarmos, vai todo mundo junto. Essa é uma grande vantagem, né? Porque, assim, há um movimento que vai levar todo mundo no mesmo lugar. Foi de implementar atividades pedagógicas não presenciais, atividades remotas. Aí nossa decisão, né, como foram nesses 3 primeiros meses, já falei sobre ela, e agora considerar como atividade letiva e tocar a vida assim, dentro daquilo que já estamos fazendo, sempre à espera da autorização da Secretaria de Saúde para, no momento que pudermos voltarmos dentro de um protocolo de saúde, respeitando muito bem isso. Então essa é a ideia. Qual é a questão da comparação escola pública e escola privada? Vamos falar do Enem, que você citou. Primeiro que o Enem está agora em meio a uma consulta para ver para quando ele vai. Vamos supor que o nosso calendário siga até fevereiro do ano que vem, janeiro, fevereiro. O Enem já foi adiado também, então ele coincidiria com o fim do ano letivo para você. Ainda que esse fim de ano letivo fosse no início de 2021. Não é diferente do que aconteceria agora. Afinal, o Enem é em novembro, o ano letivo de 2020 termina em dezembro, né? Então, se o Enem foi em janeiro e suas aulas terminarem em fevereiro, dá mais ou menos o mesmo, só que 2 meses para frente, do que seria o Enem em novembro e o fim do ano letivo em dezembro. Para fechar, a comparação com a rede particular é diferente, é importante, não é melhor nem pior, tá? A rede pública não é melhor nem pior. Existem coisas que são diferentes. E essas coisas, às vezes, nos colocam numa posição de desvantagem, às vezes, numa posição de vantagem. Posição de desvantagem da rede pública neste momento.
Quem é que financia a rede pública? Os recursos públicos. Quem financia a rede privada? A mensalidade das famílias que pagam a rede privada. Então, essa mensalidade, ela continua lá. Ela não sofreu queda. Pode ter uma inadimplência e tal, mas até essa inadimplência vai ser cobrada depois, porque é dívida. Nós não. Nós, eu não sei se você sabe, nós temos investimentos com recurso do Estado, mas o orçamento do Estado está caindo, como em todos os lugares. Então, está diminuindo a quantidade de recursos. A gente vai ter que fazer cortes e ninguém deve achar que vão ser cortados recursos em todos os lugares, menos na educação. Porque a saúde também é importante, a segurança pública, o transporte. Então, assim, vai cortar da onde? Essa é uma coisa. Mas a fonte principal de financiamento da educação pública é o Fundeb. O Fundeb, eu não sei se você e outras pessoas que estão aqui já ouviram falar. O Fundeb é um valor por aluno que a gente recebe. Esse valor tem como referência uma cesta de impostos. Só que esses impostos, dos quais o principal é o ICMS, também estão em queda. Porque o ICMS é um imposto ligado diretamente à atividade econômica. Então, caiu a atividade econômica, caiu o imposto, caiu o Fundeb. Já está caindo. E o Estado, com seus recursos próprios, também está diminuindo o tanto de recursos que ele tem. Ou seja, o volume de recursos que a gente tem para investir na educação pública é muito diferente. E aí, o que isso tem a ver com o calendário? Nós temos condição de fazer tantas aulas extras, por exemplo, para correr e cumprir as horas em 2020 e pagar por essas horas? A gente fez um cálculo hoje, um cálculo assim por baixo. Sabe quanto que a gente gastaria se botássemos 2 horas por dia, mais o sábado letivo, de carga horária, tendo que pagar, obviamente, aos professores? Nós gastaríamos algo como, até o final do ano, 2 bilhões de reais a mais só com pagamento de pessoal. Só para dar uma referência, a queda de arrecadação no governo, a queda no orçamento do governo para esse ano, do Estado, está em 3 bilhões. Ora, se o governo vai perder 3 bilhões, como é que eu vou falar para o governador que o meu plano para repor as aulas em 2020 implica num gasto só de pagamento de professores de 2 bilhões? Não existe esse dinheiro, entendeu? Então isso nos obriga a ir trabalhando com a quantidade de horas que os professores conseguem dar todo mês e gera uma folha de pagamento que cabe no nosso orçamento. E com isso a gente tem que ir alongando os meses, diferente da escola particular. Então veja que a característica da rede privada e da rede pública nos coloca em situações diferentes. É melhor ou pior? Não sei, mas cria uma situação diferente. No caso do Enem, não prejudica, a meu ver, não prejudica, tá? Ok. É muito bom ouvir o senhor repassando essas informações, porque é importante para nós, alunos, a gente conseguir enxergar todos esses desafios que a secretaria tem em relação a essa situação. E ver como é difícil gerir, né, toda uma secretaria diante de uma situação como essa. Próxima pergunta. Nós tivemos acesso, né, à entrevista que o senhor deu em rede nacional sobre a questão da educação. Daí a gente viu que o senhor é o vice-presidente, né, do Conselho Nacional de Secretários de Educação. O senhor poderia falar para nós um pouco se está acontecendo e como estão sendo as discussões no sentido de haver um alinhamento no calendário em nível nacional? O senhor também acha que isso deveria ser o ideal a se fazer? Deveria ser o ideal. Na verdade, eu não sei o quanto você, não sei se você se interessa assim, por política, se acompanha as coisas que acontecem, né? Mas o ex-ministro Abraham Weintraub, que era ministro no momento em que a pandemia estourou, ele não tem, né, o MEC não tem uma hierarquia sobre a Secretaria de Educação, nem as municipais, nem as estaduais. Então não é chegar e falar, olha só, a coisa vai ser assim. Mas ele é uma figura, o ministro da Educação, ou a ministra, se for uma mulher, a próxima, que agrega todo mundo, que pode agregar, mas para isso tem que querer, né? Então, se o ministro tivesse chamado todo mundo e estabelecido um certo plano, ainda que a gente tivesse as nossas diferenças e a liberdade de fazer diferente um do outro,
a sinalização do MEC dificilmente teria deixado as redes saírem, desgarrarem umas das outras. Sem o MEC, aí nós tínhamos 27 redes estaduais, 5.530 redes municipais, que são as secretarias municipais. Quem é que exerceu esse papel de tentar juntar todo mundo, no caso dos secretários estaduais? O CONSED, o conselho que junta os secretários. Mas a nossa força é pequena, né, para fazer isso, porque, a bem da verdade, na ausência do MEC, cada estado, com seu governador, com seu secretário, dentro de uma concepção de educação, uma série de outras coisas, seguia um caminho. Então, assim, teria sido muito importante fazer isso lá atrás. Não foi feito. Nós, como CONSED, tentamos fazer, mas também tínhamos muitas limitações para isso. Agora não adianta mais. A coisa já está feita, já se passaram 3 meses, cada rede tomou as suas providências, e a própria ideia de reposição do calendário, veja a nossa discussão no Espírito Santo, ela tem muito a ver com as soluções que nós demos nos últimos 100 dias, que foram diferentes das soluções do Maranhão, de São Paulo, que nós já citamos aqui. Então agora não adianta chorar esse leite derramado, tentar correr atrás do prejuízo, né? É trabalhar numa coisa meio contenção de danos. A situação é essa, e nós vamos trabalhar, acho que talvez a nova gestão do MEC pode ajudar nisso, dar uma certa arrumação aqui, trabalhar para diminuir os efeitos negativos que essa heterogeneidade, né, em que se transformou o país diminua, e a gente tenha menos prejuízos para os alunos, porque no final das contas, né, Pedro, o prejuízo não é para mim como gestor, é isso, a gente trabalha para vocês. Então, quando a gente fala de todas essas questões aqui, é sempre tentando pensar, né, com todos os erros que a gente pode cometer, lógico, né, mas é sempre tentando pensar o que, do nosso ponto de vista, no diálogo com todo mundo, será mais viável de ser implementado, será o melhor para a perspectiva dos alunos. Entendi. O senhor falou, né, se eu acompanho política, eu acompanho sim. Eu sei que precisa mesmo dessa liderança para dar suporte no trabalho de todas as secretarias, que uma une a outra, não tem como a gente trabalhar em separado. Principalmente nós, estudantes da terceira série, com foco, a gente bem definido, a gente tem um sucesso nas avaliações, como por exemplo no Enem. E na tentativa de nos preparar melhor, da melhor maneira possível também, a gente está ouvindo falar em algumas lives, entrevistas com especialistas sobre um regime de colaboração. O que seria, né, esse regime de colaboração? Né? Como é essencial esse momento, esse regime é? Então, o senhor poderia nos explicar melhor o que seria esse regime de colaboração e como ele está funcionando? O artigo 200, e agora me foge a memória, se é o 210, o 11 ou o 12, né, da Constituição Federal, eles falam o que compete a estados e municípios e União, em termos de oferta, né? Então, quem oferece fundamental, médio, ensino superior, de maneira obrigatória. E um desses artigos, agora está me fugindo precisamente qual fala que esses 3 entes federados devem atuar em regime de colaboração, né? A colaboração, durante muito tempo, ela esteve... Eu não sei se é desse regime que nós estamos falando. Eu estou entendendo que sim, tá, Pedro? Só se eu estiver confundindo aí o que você falou. Não sei se é disso que nós estamos falando. Da colaboração entre entes federados, prefeitura, estado, é isso? Isso, exatamente. Tá, beleza. Só para eu não dar uma resposta, depois você falar que era a colaboração de uma sala com a outra, de um colega com o outro. Então, assim, beleza. Então, a Constituição já fala isso. A Constituição é de 88, né? Já são aí algumas décadas. Só que durante muito tempo a colaboração ficou sendo entendida como coisas que não são nem a atividade fim da educação. Transporte escolar. Então, poxa, olha só, o Estado está aqui, ele paga o ônibus, mas vai com o aluno do município. Olha que colaboração, que coisa maravilhosa. Então, assim, isso é importante. Mas a finalidade da educação não é transporte, né? É aprendizagem. Então a questão é como municípios e estados, e também a União, em certo sentido, podem e devem, até para respeitar o que está na Constituição desde o final dos anos 80, né, muito antes de você nascer, portanto, atuar de maneira colaborativa uns com os outros, tecnicamente, financeiramente, né, de
qualquer outra forma, para impulsionar, para potencializar o regime de colaboração. Por exemplo, você está numa escola estadual, você no fundamental estudou em escola pública? Sim. Ela era municipal? Sim. Perfeito. Então veja bem, você, Pedro, a você pouco importa se a escola que você estudava era da prefeitura de Cachoeira, não sei se era em Cachoeira, ou se era do governo estadual. Você, quando nasceu, tem uma trajetória e vai seguir na escola uma trajetória escolar a partir de determinada idade, e você não quer saber se o secretário sou eu ou é outro, se teve eleição e mudou o governador, se você está na escola da prefeitura ou do estado, ou seja, você é um aluno do território capixaba. Mas, às vezes, em termos práticos, você é um aluno da prefeitura de Cachoeiro. Em outro momento mais adiante, no ensino médio, por exemplo, você vira aluno do estado. Então, o estado, que vai receber você aos 15 anos, não pode ignorar esse Pedro que veio lá da prefeitura de Cachoeiro, né? A prefeitura de Cachoeiro não pode ignorar que você vai desaguar em algum momento na rede estadual. Então, atuar em conjunto para favorecer o aluno, para pensar a sua trajetória como estudante, né? Ajudando uns aos outros, é que é o espírito do regime de colaboração. E a gente aqui no estado tem ajudado muitos municípios, financeiramente, inclusive, né? Construindo creches. Hoje mesmo eu participei de um convênio com a Prefeitura de Vitória para construir uma escola de 9 milhões de reais e uma outra e um CEMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, de mais 7 milhões. Ou seja, no período de pandemia, de crise econômica, nós estamos falando de 16 milhões de reais, dinheiro do Estado, que vai ser passado à Prefeitura de Vitória para construir uma pré-escola e uma escola de ensino fundamental. Mas por quê? Nós estamos jogando dinheiro fora? Não tem escola na nossa rede para poder usar 16 milhões? Está sobrando dinheiro? Não, claro que não está, e claro que tem escola. Mas é porque este aluno da Prefeitura de Vitória será nosso aluno daqui a alguns anos. Então, essa é a ideia, né? A gente ajuda com livro, formação, recursos, construção, reforma, obra, enfim. A colaboração ela é muito intensa e de mão dupla também. Os municípios colaboram muito conosco. Nós recebemos a informação de que quando acontecer a volta das aulas, né, os estudantes do ensino médio eles terão também uma forma de estudar baseada na pedagogia de projetos. O senhor poderia falar um pouco, né, para a gente sobre o que é essa pedagogia de projetos e como ela funciona? Posso, mas eu só vou explicar por que a gente resolveu fazer isso. Veja bem, pensa a tua turma, eu não sei se é a sua turma, mas tem 40 alunos, um número assim, né, 40 alunos numa turma de ensino médio. Vamos colocar 35, né? Imagina se na volta você tem 13 disciplinas, 35 alunos em cada uma delas. Então, você, Pedro, tem 13 professores. Você imagine bem se todo professor, para cumprir as 800 horas em tão pouco tempo, resolver passar atividades individuais para você, né? O volume de coisas que você vai ter em pouco tempo é muito grande. Então, para te dizer que nós vamos fingir, você vai fingir que está fazendo, você não vai conseguir fazer. E o professor vai ter um monte de coisa para corrigir também, né? O que vai criar uma sobrecarga para um profissional que vai voltar às aulas, não depois de férias, porque ninguém está de férias, depois de trabalhar pra caramba, que já vai chegar cansado e ainda vai criar, né, uma situação difícil para ele. Então, o objetivo não é facilitar, diminuir trabalho, não é isso, mas é de usar um tipo de metodologia de trabalho, né, mais contemporânea, né, uma metodologia contemporânea, que é a ideia de trabalhar por projeto e trabalhar por temas. Então, a gente pegaria temas integradores que pudessem juntar disciplinas, de modo que você, com a sua turma, pudesse formar grupos, trabalhar temas na forma de projetos e ser avaliado como grupo, não como Pedro, né, e você e todos os seus colegas, e em mais de uma disciplina. Isso é sensacional, porque facilita o trabalho de correção do professor, facilita o trabalho de correção do professor de várias disciplinas e facilita o trabalho dos próprios alunos, garantindo, aí sim, que a gente faça atividades que efetivamente serão realizadas por vocês, alunos, e acompanhadas, em condições de serem acompanhadas pelos professores.
além de, sendo por projetos, fazer de uma forma muito mais contemporânea do que às vezes, e aqui não é uma crítica a nenhum professor, enfim, eu sou professor e te digo que se fosse no automático, iria no modelo tradicional, em metodologia tradicional. Então a gente foge também da ideia de uma certa forma de trabalho mais tradicional. Para o ensino médio está sendo por projeto, para o fundamental por problema, né? Então são duas metodologias de trabalho que a gente está propondo para a nossa rede, visando aqui vários objetivos de uma vez só. Eu falei alguns deles aqui para você. Aliás, também é isso que as nossas escolas elas estão tentando fazer nesse momento com as atividades interdisciplinares, né, as APMs, APNPs. Agora, falando um pouco da nossa realidade no tempo integral, secretário, a minha escola ela é de tempo integral, ela funciona 9h30, mas também a gente sabe que existem escolas funcionando com 7 horas, né, também, de tempo integral. Existe um planejamento futuro, né, para que todas essas escolas elas funcionem com a mesma quantidade de horas? Não, na verdade a gente vai ter os modelos. Você está no liceu, tua escola tem 9 horas, você já estava aí no ano passado? Sim. 9h30, já tá. Então, assim, você deve ter acompanhado, até porque estava mudando o governo, né? Muita gente do governo anterior nos criticava com fake news, dizendo que a gente estava desmontando o programa de escola de tempo integral, porque estávamos fazendo isso e aquilo. Isso é uma grande bobagem, já ficou claro. A realidade se impõe, entendeu? Você não precisa... Você precisa só de tempo para descobrir quem está falando a verdade e quem está falando mentira. O que nós fizemos foi uma coisa que me parece inquestionável, que é o quê? Ampliar os tipos de oferta. Quer dizer, quem é que vai questionar isso? Ou seja, tem gente que não pode passar 9h30 dentro de uma escola. Você pode, mas tem gente que não pode. Você vai privar essa pessoa de um ensino em tempo integral? Não é melhor fazer o tempo integral de 7 horas que permita a ela no contraturno conseguir trabalhar? Porque para este aluno, essa é uma questão fundamental, trabalhar. É isso. Então, assim, o modelo de 9 horas continuará existindo. Nós mesmos implementamos escolas neste ano, 26, e dentre elas há escolas de 9h30, igual era o modelo que nós recebemos em 2019, quando chegamos na secretaria, em termos de horas, né? Mas nós criamos mais 2 modelos. O modelo de 7 horas integrado ao ensino técnico, então é tempo integral. Uma outra fake news aí que falava, isso aí não é tempo integral, é outro modelo. Enfim, uma grande bobagem. Então, é uma escola de 7 horas que foi pensada muito para a perspectiva do mercado, né, no sentido de que liberava o aluno de uma parte do dia para ele trabalhar. Então, integrar esse ensino de 7 horas com o ensino técnico também vai nessa direção, de permitir que esse aluno até trabalhe com uma formação, uma qualificação técnica já que lhe garanta, quem sabe, um posicionamento melhor. Aqui, Marcelo, que é nosso gerente de tempo integral, está falando, 13 novas escolas de 9h30 em 2020. Então, só para te mostrar aqui, tem 13 novas escolas como o Liceu, tem outras, se foram 26, tem mais 13 de 7 horas integradas ao ensino técnico. E nós temos, nesse conjunto de 13 aqui de 9h30, um outro modelo que nós colocamos, que é o tempo integral rural. Que ele acabou de falar aqui, 3 delas escolas rurais. Ou seja, também levamos o tempo integral para onde ele não estava, nas escolas rurais, associando a pedagogia da alternância, ao tempo casa, ao tempo comunidade, ao tempo escola. Então, nós ampliamos o modelo de tempo integral, guardando esse aí que você conhece e criando outros 2 modelos. Justamente, essa pergunta é justamente porque as 7 horas elas forneciam para outros alunos, em outras situações, a mesma oportunidade dos alunos que estavam em 9h30. É isso aí. Em 9h30 que a gente tem. E para encerrar, né, o senhor tem mostrado sempre, o senhor tem se mostrado sempre como uma referência, né, e passando uma tranquilidade durante esse tempo de pandemia para todos nós, alunos, profissionais da educação. Mesmo sabendo que as escolas hoje, com seus diversos personagens, né, com suas diversas situações, elas sofrem uma angústia muito grande por conta da distância. A distância da sala de aula, a distância com o professor. As realidades sociais, nesse momento, elas são muito diversas e também são muito desafiadoras. Qual é a mensagem que o senhor deixa para nós, nesse momento de distanciamento? Sabendo que essa distância tem acarretado uma desmotivação em muitos.
Pedro, eu gosto de pensar que vai passar, né? Vai passar. Mas até que passe, a gente vai ter que viver cada dia de uma vez, né? E é essa vivência diária que nos angustia, né? Porque viver cada dia de uma vez, sabendo que vai passar, mas não sabendo quando é isso, né? Então sem ter controle sobre o futuro, né? De quando é a data, de quando é que isso vai acontecer, de viver a vida, de viver a angústia no escuro, literalmente, sabe? Como uma tela em branco, sem saber o que vai sair dali. Isso é muito difícil. E é difícil para todo mundo, né? É difícil para mim também, né? Eu já disse isso para algumas pessoas, alguns amigos. A coisa que eu mais quero é ter minha vida normal de volta, né? Sabe? Eu sinto falta de fazer um esporte, eu sinto falta de sair para comer uma pizza, de ir ao cinema, né? Então, eu sinto falta dessas coisas. Eu outro dia fiquei aí meio doente, né? E estava dizendo para algumas pessoas, a gente perdeu todos aqueles escapes da vida, né? Porque assim, a vida é corrida, né? Para estudante, para quem está já na luta aí do mercado de trabalho. Mas você sai com os amigos, você vai numa festa, você vai no cinema, você faz coisas. Essas coisas todas desapareceram da nossa vida. A gente ficou só com o nosso trabalho, no meu caso, o caso dos professores, trabalhando, mas numa condição muito difícil, né? Isolado dentro de casa. Às vezes a própria casa não é um ambiente, né, com tanta condição para estudar, para trabalhar, para ficar isolado. Então, assim, não tem jeito, né? Infelizmente a pandemia colocou todos nós nessa situação. Vai passar, mas a gente vai ter que ser muito resiliente. Eu já falei sobre essa característica numa outra live, para viver cada dia de uma vez e depois, olhando para trás, tirar boas aprendizagens disso, né? Saber que essa trajetória foi difícil, né? Não sei quanto tempo ela vai durar, mas com certeza a gente vai sair de lá, daqui, aliás, a gente vai sair no futuro daqui mudados. Eu espero para o bem, né? E como educação também. Eu espero que como educação, no final, a gente saia mudados e mudados para melhor. Então, queria te agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu, no meu Instagram pessoal, eu postei um poema, O Tempo, de Mário Quintana. O senhor até curtiu, fiquei muito feliz. E eu queria recitar esse poema para finalizar a nossa live, se o senhor deixasse. Opa, pois não, a live é sua, amigo. Só sou convidado aqui. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde. Tarde demais para ser reprovado. Ai, se me fosse me dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho, casca dura, inúteis horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria, eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que você gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que você terá é desse tempo que infelizmente passou e nunca mais volta. É isso. Muito obrigado, secretário. Muito bom. Muito bom. Eu vou então pedir vou pedir um minutinho para você pelo seguinte. Antes de agradecer, que eu queria agradecer a você e a algumas pessoas, eu tenho uma assessora, a Marluza Ballarini. Ela já é uma senhorinha, né? Uma senhorinha mesmo, para muito orgulho nosso, que é uma senhorinha, eu digo com o maior carinho isso, tá? Não é pejorativo não, que apesar da sua idade, convive tão bem com uma equipe jovem que nós temos aqui e é tão admirada por esta capacidade, que não é pouca coisa, né? De conviver valorizando os mais jovens. E ela outro dia me mandou um poema, que enquanto você lia eu também estava procurando aqui, e eu queria ler para você e para todo mundo que está nos ouvindo, porque eu acho que diz muito
respeito a essa pergunta que você me fez sobre que mensagem deixar. E eu queria encerrar essa minha participação aqui na sua live com essa mensagem, que não é minha, mas é do Fernando Pessoa. Ele diz assim, num poema chamado Depois de Tudo. De tudo ficam três coisas. De tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Com esse poema eu queria agradecer a você, Pedro. Eu vi aí vários elogios a você, então parabéns, muito obrigado pela condução da live. Agradecer a toda a equipe gestora da escola, Liceu Muniz Freire, mandar um grande abraço a todos da equipe gestora, a todos os professores, e eu não sei exatamente quem está aqui participando, mas com certeza tem muita gente da nossa rede, então eu queria também mandar um abraço a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Pedro. Valeu. Um abraço, tchau.